Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Minha voz tá esquisita assim, tô rouca pra caramba, mas vou tentar fazer o vídeo ainda assim. O vídeo de hoje é sobre A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, de Marta Batalha. Não sei se tá dando pra ver a capa direitinho, porque parece que tá dando reflexo aqui da minha lâmpada. Marta Batalha é uma autora brasileira contemporânea, essa é a sua estreia na literatura. Ela nasceu em Recife e viveu bastante tempo aqui no Rio, que é a cidade onde passa o romance. Ela hoje vive nos Estados Unidos. A Vida Invisível de Eurídice Gusmão me foi recomendado por vários de vocês aqui no YouTube e no Instagram. Eu fiquei bastante curiosa para ler, também porque o livro foi adaptado para o cinema. Essa adaptação, ela ganhou um prêmio no Festival de Cannes, numa mostra chamada Um Certo Olhar, e esse livro já foi traduzido para várias línguas. Esse livro foi recusado por várias editoras aqui no Brasil. A autora foi participar da Feira Literária de Frankfurt, onde ela conseguiu que o livro fosse comprado, e aí o livro foi publicado lá fora primeiro. Esse livro tem notas altíssimas no Scoob e no Goodreads. No Goodreads, inclusive, várias avaliações boas desses leitores estrangeiros. Mas eu diria que, assim, eu gostei do livro com algumas ressalvas, né? Eu tive alguma frustração com a leitura desse livro, talvez até por ter ido com muita sede ao pote devido às várias indicações. Esse livro, ele conta a história da Eurídice Gusmão, que é uma mulher que mora no Rio de Janeiro, né? Ela passa a vida com seus pais, ela é filha de portugueses em Santa Teresa, né? A juventude lá, até que ela se casa por perto dos 20 anos e se muda para Tijuca, onde ela vai viver sua vida de casada. Esse livro, ele é um romance em grande medida sobre como a restrição à vida doméstica tem uma série de consequências ruins na vida das mulheres. A Eurídice Gusmão é uma mulher de inteligência acima da média. Ela é uma mulher brilhante, muito inteligente, com muita vontade de realizar coisas, mas ela fica sendo aí tolhida por conta dessa ideia de que a mulher tem que ficar em casa. Esse romance, ele se passa mais ou menos da década de 40 até a década de 60. Então ele vai falar, como a Marta Batalha fala no início do livro, ele é uma história sobre as nossas avós, assim, né? Então ele é... Mas assim, sobre as nossas avós, a gente tem que fazer aí a observação de que ele tá falando de condição feminina, de cerceamento feminino. Esse barulho são minhas gatas brincando. Ele fala do cerceamento feminino, mais concentrado aí a visão do livro, a abordagem numa classe média, né? Mulheres burguesas. Ele vai mostrar uma outra classe social, mas mostra mais assim de forma... Ele menciona, tem uma outra cena, por exemplo, da empregada da Eurídice, enfim, onde vai ter um pouco de foco em mulheres negras, mulheres de classe mais baixa, mas o foco mesmo é nas burguesas, nas mulheres da classe média. E então a Eurídice é uma flautista, né, quando ela é mais jovem, mas os pais não deixam ela estudar no conservatório, ela tem que casar, enfim, ela se casa, e aí quando ela se casa, a vida doméstica entendia muito ela, e aí ela fica tentando fazer outras coisas. Quando ela decide se dedicar à culinária, ela faz pratos requintadíssimos, ela tem ótimas ideias para receitas, acaba fazendo o seu próprio livro de receitas, que não publica, óbvio que o marido ri na cara dela, diz que ela não tem que publicar nada. Ela depois começa a costurar, tudo que ela se põe a estudar, ela aprende e faz com excelência. Então ela vira uma costureira de mão cheia, faz vestidos maravilhosos para as vizinhas. Só que ela vai se apagando, né? Isso tem um efeito no espírito dela, ela vai se apagando, ela vai ficando cada vez mais esvaziada, assim, cada vez mais entediada, um pouco deprimida. O livro, assim, mais ou menos na primeira metade, ele tem bem esse foco na figura da Eurídice. Acho que é a parte do livro que eu mais gostei. Mas ele vai mostrando a vida de várias outras pessoas, né? A Eurídice tem uma irmã chamada Guida. E quando ele entra pra contar o que aconteceu com a Guida, porque a Guida fica meio que sumida da história, tem um mistério, a Guida sumiu e tal. E depois, quando ela reaparece, a narrativa começa a se concentrar na vida dela. E aí a Eurídice dá uma sumida e várias outras personagens aparecem. Já na parte da Eurídice aparecem umas outras personagens, e aí a gente vê que a autora quis fazer uma espécie de panorama da vida das mulheres nesse período. Então ela vai contar a história da sogra da Eurídice, que era uma poeta e que também acabou tendo uma espécie de destino trágico por conta
da incongruência entre seus desejos e aspirações artísticas e as suas obrigações domésticas. Ela vai contar a história da vizinha fofoqueira, o que aconteceu com a vizinha para ela ter se tornado essa fofoqueira mesquinha. A Guida tem uma história também complicada, porque ela envolve um aviltamento maior, ela envolve se colocar numa situação, não se colocar, mas acabar numa situação de vulnerabilidade social maior. Ela tem problema com dinheiro, ela tem problema com assédio e, enfim, coisas mais sérias. Vai contar também um pouco a história das mulheres que a Guida vai conhecendo aí nesse seu processo. Enfim, vai fazendo esse panorama. Sendo o livro um livro curtinho, como dá pra ver, ele acaba sendo um pouco superficial nesse ponto. Ele fala de muita gente e ele não aprofunda muito. Se ele tivesse aprofundado só na vida da Eurídice, pra mim tudo bem que as outras pessoas fossem só um panorama. Seria interessante. Mas um dos problemas que o livro tem pra mim é exatamente que o desfecho da história, quando finalmente volta a história da Eurídice e vai dizer o que aconteceu com ela, o livro é muito corrido. Ele fica muito corrido, você tem assim um panorama do fim da vida da Eurídice meio que em 2 páginas. Isso foi bem frustrante pra mim, porque a Eurídice tinha tudo para ter desenvolvido aí uma riqueza espiritual, emocional, psicológica que não existe, não é feita. Uma outra questão que me incomoda no livro é que a narrativa, ela é feita de uma forma meio que bem humorada, assim, um pouco irônica, e que eu confesso, é uma narrativa de narrador onisciente, não é um narrador que é personagem, e ele fala o tempo inteiro de forma irônica, ele tem marcas de oralidade na sua narrativa, então tem repetição, ele fala com o leitor. Mas eu achei esse recurso um pouco deslocado. Eu não entendi por que essa abordagem mais bem-humorada ajudava a contar essa história específica, porque não é exatamente uma história muito feliz. E a maioria dos alívios cômicos da história fica por conta do narrador, não fica muito tanto por conta das cenas ou do que é dito. Tem uma ou outra cena que tem alguma graça, mas a maior parte do humor do livro está por conta do narrador, de como o narrador fala, e não exatamente do que acontece. Porque o principal desse livro são todas as maneiras ruins, consequências ruins, coisas desagradáveis que aconteceram com essas mulheres, porque de algum modo elas estavam limitadas a esse espaço doméstico, elas estavam cerceadas pelo machismo. Um outro ponto que me incomodou é que eu acho que esse livro ele tem algumas cenas e falas inverossímeis, muito forçados, que para um romance, eu acho que não funcionou bem. Quando eu tava chegando perto do fim do livro, eu achei que esse livro ele talvez desse uma boa comédia crítica no teatro ou no cinema, uma coisa meio escrachada. E aí, essas cenas mais inverossímeis ou mais forçadas, elas talvez funcionassem no palco, porque às vezes elas têm uma grandiloquência artificial, sabe? Existe uma artificialidade nessas cenas, em algumas dessas falas, desses diálogos, que é difícil de comprar num romance, né? E porque o romance não é inteiro feito assim. O romance tem outros momentos mais verossímeis. Então, assim, o romance, ele oscila. Ele tem momentos que são verossímeis e tem momentos que são artificiais, né? E que você não compra muito. E por fim, um outro ponto que me incomodou é que os homens desse livro são todos idiotas. Eu sei que um dos objetivos do livro é mostrar como o machismo é ridículo, mas eu acho que alguma coisa ficou faltando, porque assim, um cara, ele pode ser machista e ainda assim ter uma roupagem um pouquinho mais sofisticada. O que acontece? O marido da personagem principal é um homem que você vê que é inseguro, fica marcado por uma coisa que aconteceu com a mãe dele, então ele tem essa insegurança, e ele é um arrivista. O cunhado, né, o marido da irmã, da Guida, é um rico mimado, bunda mole, que não é capaz de assumir responsabilidades. E a Guida vai lidar com outros caras que abusam da sua posição de poder econômico para aviltar as mulheres. Né? Tem um outro cara que não consegue casar porque a mãe não deixa, é controlado pela mãe. Então, assim, essas mulheres, tipo assim, elas estão presas pelo machismo e os seus maridos ainda são idiotas, é meio que assim. E aí, reforça um pouco esse caráter anedótico. Eu acho que é isso. O livro, ele é todo, me parece, uma grande anedota. Ele pega uma coisa, um assunto sério, e isso não é exatamente ruim, o fato dele ser anedótico. O problema é que eu acho que ele não entra de sola na anedota, né, nessa coisa de humor escrachado, e eu demorei pra entender a que o romance se propunha. Então eu ficava assim, afinal de contas, se isso é um romance mais sério, ele é mais anedótico, enfim. Então eu acho que
Ele tem momentos bons, assim, eu acho que principalmente quando ele se concentra na primeira parte que vai contando a história da Eurídice, aí eu gosto muito. Mas depois eu fiquei confusa. E a maioria da minha confusão, ela não tem a ver com o enredo, ela tem a ver com o estilo do livro. Então, assim, eu fiquei meio que sem entender a relação entre o estilo narrativo, o tom da narração, o que é narrado. Fiquei incomodada com essas coisas mais artificiais, mais inverossímeis. Não é um livro horrível, ruim, que eu não recomendaria pra ninguém, mas eu recomendaria talvez mais como um entretenimento. Do ponto de vista do projeto, o livro me soou bastante confuso. A minha opinião não é hegemônica, tá? Muita gente amou esse livro. Eu tô dizendo assim, a minha percepção foi essa, foi de um certo estranhamento. Então, eu vou deixar aqui embaixo, para quem se interessou pelo enredo e quiser ver outras opiniões diferentes da minha, eu vou deixar o vídeo da Ana Lobo Solar, que eu sei que gostou muito, eu vi o vídeo dela, e um vídeo da Carol Miranda, onde ela faz uma relação muito interessante entre livros. Ela relaciona A Vida Invisível de Eurídice Gusmão e O Laços de Família da Clarice Lispector, que é um livro de contos que eu amo, com um livro de teoria feminista, um livro clássico do feminismo, que é A Mística Feminina, que é um livro que vai falar exatamente sobre essa idade da mulher do lar e do retorno ao lar depois de uma situação, né, de guerras, onde a mulher esteve fora do lar, e de toda uma investida para manter a mulher nesse espaço. Enfim, é um vídeo muito interessante, esse vídeo que a Carol faz. Vou deixar aqui para vocês verem, se vocês não conhecerem, né, não tiverem visto ainda esses vídeos nem da Carol nem da Ana. E porque fica aí um contraste com a minha opinião, que é um livro que eu gostei com ressalvas. Tem uma personagem que eu gostei muito do desenvolvimento dela, que é meio que a prostituta do subúrbio. Eu gosto muito da história dela, de como foi desenvolvida, as coisas que acontecem com ela. Acho que é a personagem mais complexa. Ela não aparece tanto, mas ela é complexa, ela tem um lado surpreendente, assim, e esse foi um lado foi uma construção que eu gostei bastante. Eu quero deixar uma indicação de uma série que tem na Netflix e que eu amei. Eu já indiquei essa série aqui uma outra vez, porque ela tem muito a ver com o assunto desse livro, que é a The Bletchley Circle. The Bletchley Circle é uma série inglesa que vai mostrar mulheres que são brilhantes, elas também têm inteligência acima da média, e elas trabalham durante a Segunda Guerra para o exército, né? Elas trabalham na inteligência. E lá elas fazem trabalhos de decodificar mensagem, traduzir documentos. Elas são tipo gênias, sei lá, da matemática, da informática, da linguística, enfim. E só que quando a guerra termina, elas têm que voltar para sua vida normal, trabalho normal, doméstico, né, para essa vida meio que o que era tradicional de vida de mulher nessa época. E elas não podem dizer que elas trabalharam na inteligência. Parece que elas assinam lá um termo de sigilo. Então, assim, as pessoas nem podem falar para as pessoas que elas trabalharam com isso. E óbvio, assim, elas vão ficando também meio entediadas com a vida, porque elas não fazem nenhum trabalho, elas não podem exercer nenhuma atividade compatível com o seu nível intelectual. E aí, uma dessas mulheres está em casa muito entediada, ela é do lar, e ela começa a perceber um padrão de crime nos jornais. Eu acho que tem um serial killer, alguma coisa assim, e ela percebe que tem um padrão de crime que a polícia não está percebendo. Então ela chama as amigas dela e elas começam a fazer uma investigação paralela. Eu adorei essa série. Tem essa coisa aí, então, de investigação e aquelas roupinhas lindas dos anos 40 e 50, né, que eu acho muito lindas. E as atuações são ótimas, o roteiro é maravilhoso, é uma série bem curtinha, ela foi descontinuada, infelizmente, mas eu deixo a recomendação porque ela é muito legal. E vamos ver como é que vai ficar o filme, né? Eu vi o trailer, e assim, o filme, né, o trailer já diz que ele é, nos créditos, assim, quando aparece, que ele é livre inspirado no romance, né? E eu vi o trailer e vi que tem muita coisa que é bem diferente do que tá no romance, né? Então, assim, ele não vai seguir, acho que ele não é fiel ao enredo do livro, não. Me digam aí se vocês leram o livro, se vocês gostaram. Eu sei que quem leu a maioria gostou, tá? Mas se vocês quiserem aí rebater as minhas críticas, dizer o que vocês acharam, ou se por acaso você teve uma experiência parecida com a minha, me contem. Beijinhos e até a próxima. Tchau!